de Alejandro Tantanian. Arte poética. Escrever uma obra de teatro a partir do eu pressupõe um trabalho impossível. Como se as falas de cada um desses personagens fossem prolongações conscientes do meu próprio pensar e agir. Eu escrevo agora como fazia Fyodor Dostoiévski, colocando a própria vida como romance. O narrador onisciente é um invento perverso, para não dizer ele próprio. O teatro é um espaço de evasão para não se enfrentar a si mesmo ao escrever. Eu sou agora assim, sempre eu, e a partir do eu, anulo a ficção e a crio desta maneira, vampirizando a experiência do romance O Idiota e me permitindo o desvio e a traição. São 3 os personagens que abordam o relato, 3 os modos raivosos de dizer o mesmo eu. E 3 os estados da alma. As coisas marcham no sentido do tempo, mas nesta representação, o tempo é determinado por um idiota. Perto do Palácio Pinto, em Florença, existe uma casa. E na porta dessa casa há uma placa. Nessa placa está escrito o seguinte: neste solar, entre agosto de 1868 e agosto de 1869, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski terminou de escrever seu romance O Idiota. Gosto de pensar no mais russo dos escritores, escrevendo a mais russa das novelas, numa cidade tão longe da Rússia como Florença. E você? Onde nasceu? Eu nasci numa praia, numa casa, uma praia deserta. Os vizinhos mais próximos estavam a mais ou menos uns 4 quilômetros. Era um lugar muito bonito. E você, onde nasceu? Eu nasci numa maternidade. E você? Eu nasci em Fortaleza, na Terra do Sol. Cena 1. Um inferno. A bufetada ressoa sobre o claro da luz. Ragojin espanta com violência Nastácia Filipovna. Golpes na cara. Eles são Ragojin e Nastácia. E eu sou Mish, o idiota. Me chamam assim. E não é por isso ou por isso, não. É porque posso ver. E porque digo a verdade. Viajo faz muito tempo. Viajo buscando a minha casa. Minha casa, quando eu era pequeno. Sou eu quem conta esta história. Assim, como eu quero. Como eu sei contar. Como me vem. A nós idiotas se perdoa quase tudo. Em torno das 9 horas da manhã, em fins de novembro, durante um degelo, o trem procedente de Varsóvia se aproximava de Petersburgo a todo vapor. Na janela de um dos vagões de terceira classe, 2 passageiros se encontravam frente a frente desde o amanhecer. Os 2 viajavam com pouquíssima bagagem, os 2 vestidos sem elegância, os 2 eram bonitos de rosto. E os 2, por último, desejavam começar a conversar. Se os 2 soubessem tudo o que de extraordinário havia neles nesse instante, estariam maravilhados, sem dúvida, de como acaso os tinham colocado frente a frente e de modo tão estranho em um vagão de terceira classe do trem de Varsóvia. Cena 3. Uma conversação. Você é linda! Muito, muito, muito! Você é muito linda! Linda, linda, linda! Não diga isso! Por quê? É o que vejo. Eu sei olhar. Às vezes alguém crê ver algo que não é real. Não. Eu creio que sim. Muito, muito linda. Posso tocá-lo? Não! Não pode me tocar! Eu estou procurando a minha casa. Dissolução. Cena 4. Outra conversação. Se abraça. Tempo. Logo se distancia. Mishkin se perde nos olhos de Ragojin. Na sua casa vi os olhos exatamente iguais a esses com os quais o senhor me olhou há pouco. Mas não era eu. Não sei. Eu os vi. Começo a imaginar coisas e não gosto.
Sinto algo dentro da boca como um sabor de amêndoa ou algo parecido. E me lembro de uma das paredes da minha casa, sobretudo de uma das paredes. Havia um quadro nela, um Cristo morto. Anna Grigorievna, a esposa de Fyodor Dostoiévski, escreve em seu diário: em Basileia, visitamos um museu onde se encontrava um quadro de Hans Holbein que meu marido queria ver. A tela mostrava Cristo depois do seu martírio inumano, já despregado da cruz e em estado de decomposição. A visão deste rosto inchado, cheio de feridas sangrentas, era terrível. O quadro impressionou muito Fyodor. Eu não pude resistir muito tempo, por isso passei a outra sala. Quando voltei, depois de 20 minutos, encontrei meu marido ainda em frente ao quadro. Em seu rosto notei a mesma expressão que já tinha visto mais de uma vez quando se aproximavam os ataques de epilepsia. O agarrei pelo braço, o afastei dessa sala e o sentei em um banco, esperando a qualquer momento o ataque, que por sorte nunca chegou. Um mês mais tarde, seu marido, Fyodor Dostoiévski, ainda sob a influência daquele quadro, começa a escrever O Idiota. O quadro mede 20 centímetros de altura por 2 metros de largura. O quadro, deste modo, carece de verticalidade. Sim, se poderia dizer que se percorre o quadro da esquerda para a direita, que o olhar atravessa horizontalmente o quadro. Há um corpo, só um corpo representado, jaz de boca para cima sobre a laje coberta com lençol branco. Podemos contar as dobras do lençol, se quiser. Holbein tampouco esqueceu a cicatriz aberta da região torácica, abaixo das costelas marcadas e quedas, a ferida da lança, a lança de Longino. Diz João no seu evangelho: chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Eles voltam a ser personagens. Uma fé enorme destroçou tudo aquele ser enorme apreciado. Todos os que viram aquele povo, diferentes de terno e cruel, ao ver uma vez para sempre todas as suas ilusões e quase toda a sua fé. O tempo parece querer tomar a forma do Cristo morto. Silêncio longo, dissolução. Cena 6. Algumas lembranças. Minha mãe contava que na Rússia, durante a guerra, diziam que para salvar o mundo era preciso cruzar o rio com uma vela acesa, de margem a margem. Cena 7. O aniversário do idiota. Hoje é meu aniversário! Parabéns para você, nessa data querida! Plain dear, but true dear, when I'm close to you, dear, the stars fill the sky, so in love with Beijar-nos, Ásia. Convencei Ragojin. Brincam de algum jogo. Batatinha frita, 1, 2, 3! Batatinha frita, 1, 2, 3! Batatinha frita, 1, 2, 3! my arms fold about you, you know, darling, why so in O que está acontecendo? Eu suponho que vamos casar. Eu não lhe propus casamento! Eu não posso casar com ninguém! Estou doente! Só creio que posso ajudá-la! Quando se aceita o sofrimento é mais fácil! Cristo demonstrou que o sofrimento pode nos ajudar! Aquele que persevera no sofrimento consegue que o mundo avance! O enriquece! Uma questão importante é quem enriquece mais, os que atuam ou os que sofrem? Eu prefiro os que sofrem! Os que atuam podem conseguir uma infinidade de coisas no mundo, mas um menino doente que tem que passar toda a sua vida na cama e não pode fazer nada,
sofre, e seu sofrimento enche o mundo com a substância de Cristo. Ao homem foram dados dois modos de se comportar, a ação e o sofrimento, e ambos os destinos enriquecem o mundo. Cena 8. O abraço do pó. Silêncio. Luigi abraça Ragogin. Se espreme. Assim. Ragogin está cansado. E os gestos da salvação parecem aumentar o cansaço. A vela se apaga. Ragogin retrocede, volta a uma das margens, acende novamente a vela. Reinicia sua caminhada, protege sua mão com sua mão luz. No interior da piscina crescem árvores enormes, verdes, tão verdes. Escuta-se o caminho do rio, escuta-se o rio correr. Ragogin chega a outra margem. A vela está acesa. Apoia a vela na outra margem. Deixa-se cair. É tragado pelas águas do rio. A luz da vela ilumina a outra margem. Silêncio.